Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes da gente começar esse podcast, eu te apresentar quem é a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é a minha convidada de hoje? Pois bem, é uma convidada mais do que especial, é a minha amora do coração, que tive o prazer e o privilégio de conhecer, já tem mais de anos. Acompanho diariamente ela, porque sem as mensagens delas, muitas vezes eu ainda me pego assim. Será que eu tô dando um passo certo? Será que não? Você vai saber agora quem é. Bom, a minha convidada de hoje, ela é astróloga e tem o foco na astrologia do feminino. Olha, tô até arrepiada, gente. Ela também hoje é colunista no Horóscopo na Band. Chique essa mulher, né? E ó, eu posso dizer para vocês que todo mundo tem um céu e um mapa e que aponta o direcionamento para que a gente possa viver a nossa melhor versão. Essas são palavras dela, que ela sempre repete isso nos seus vídeos diariamente lá no Instagram. E como eu disse, ela é minha amora favorita porque eu também escolhi ela para ser a minha guia tradutora na astrologia, para que eu possa descobrir a minha melhor versão. Então, seja muito bem-vinda, Amanda Rodrigues, ao Muito Compartilha Cast. obrigada, uma honra e um prazer estar aqui com você, te conhecer presencialmente, né, pessoalmente. A gente troca online, então gostoso demais. Obrigada pelo convite. Gratidão, Amanda, porque Amanda é diretamente lá do Rio de Janeiro, veio para Sim, São Paulo, fez uma ponte aérea aqui, tá no Compartilha Cast com a gente. gostoso demais. Demais. Muito obrigada por você estar aqui conosco e já bora começar nosso bate-papo de hoje. Vamos. Compartilha com a gente, Amanda, como que tudo começou, de onde surgiu essa vontade de ser astróloga e principalmente hoje de você estar com o feminino. Sim. Tá, vou tentar contar de um jeito que eu acredito que hoje é mais curado, ressignificado e até romantizado. Mas eu não nasci a doida dos signos. Nunca acreditei na astrologia. Não era algo que fazia parte da minha infância ou que fez parte da minha adolescência. Muito pelo contrário. Mas durante a faculdade, eu sou publicitária de formação acadêmica e eu tive muitos desafios para me inserir no mercado de trabalho, enfim, para me sentir pertencente mesmo dentro daquele meio. Até que umas amigas, eu compartilhando as minhas crises existenciais, e assim, muito triste. Eu tava num período, eu digo que hoje depressivo mesmo, sabe? De várias tentativas e frustrações, e cobrança em casa. E umas amigas falaram, Amanda, você já fez o seu mapa astral? Eu falei, gente, nunca, sabe? Jamais. E fui muito incentivada, sabe, a buscar o autoconhecimento e através da astrologia. E aí calhou, Vivian, de assim, eu começar a questionar a publicidade e eu queria me bandear para psicologia. E aí meu pai falou, olha, se você quiser cursar psicologia, você primeiro finaliza essa faculdade, trabalha, e se você quiser, você banca os seus estudos depois. Só que na faculdade eu tinha a possibilidade de puxar umas eletivas de outras matérias. E aí eu puxei uma eletiva de empreendedorismo e psicologia. E nessa matéria, a professora ela guiou a gente num trabalho de se você não tivesse pressão social, se você não tivesse pressão familiar, se você não tivesse pressão econômica, qual seria a sua profissão? Qual seria a sua carreira? Então, ela fez a gente, assim, pensar fora da caixa mesmo e escolher aptidões, vocações, habilidades que geralmente é isso, né? Dentro do nosso meio, a gente tem uma tendência de não ser tão incentivado. A gente vai para uma área mais, talvez, Comercial. tradicional, Sim. né? O que a gente tende a, assim, o mercado tá bom nisso daqui, vai dar certo, vamos embora. E como a astrologia estava, sabe, cruzou meu caminho, eu tinha, na época, um interesse muito grande para estudar
branding. Na época, o coach estava vindo com tudo também, e como esse direcionamento de desenvolvimento pessoal, eu achava muito interessante. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse projeto sobre coaching astrológico. Então, eu uni os dois lados. E o projeto era basicamente a gente criar um plano de carreira de longo prazo para aquele profissional. Então, eu precisei pesquisar sobre a área, pesquisar o mercado, entrevistar vários astrólogos. E eu não. É isso, como eu te falei. Eu caí de paraquedas no meio do assunto. E aí, nessas entrevistas, eu fiz o meu mapa várias vezes, porque os astrólogos que eu entrevistava, assim, deixa eu abrir o seu mapa, eu vou, né, vou te dar uma palhinha. E eu lembro que, assim, a primeira astróloga que fez meu mapa, mas foi uma astróloga kármica, Patrícia, e ela falou assim: olha, tá no seu caminho ser astróloga. Eu falei: essa mulher tá maluca, bateu a cabeça na parede, tá doida. E aí não deu outra, assim, eu me apaixonei tanto pelo assunto, pela clareza que traz pra gente, que eu pensei, nossa, a gente fica aqui batendo a cabeça na parede, se questionando com dúvida, quando a gente literalmente tem um mapa. A gente tem um mapa que guia. Eu falei, não, é isso que eu recebi, eu quero ser essa pessoa para outras pessoas. Então, eu lembro que eu tinha acabado de entrar num estágio, e aí uma das, né, mulheres que eu tive o prazer de conversar foi a minha mestra, a Cláudia Lisboa, e quando eu cheguei na casa dela, que a aula era feita dentro da casa dela, na sala, eu me senti muito pertencente, eu fiquei toda arrepiada, falei, nossa, esse daqui é o meu lugar. E foi assim que tudo começou, aí eu comecei a estudar astrologia, e 2 anos depois, eu digo que eu recebi o Astrodica, né, que é o Instagram, em sonho. E aí criei mais como uma obrigação para eu continuar a estudar, porque eu tenho uma tendência de iniciar coisas e não finalizar. E eu não era, por exemplo, a pessoa mais CDF estudiosa do mundo, sabe? Então, eu sabia que tinha uma tendência de eu não levar os estudos da astrologia para frente. Então, eu criei um Instagram para usar ele de diário pessoal. Então, tudo que eu estudava, que eu integrava, eu criava um texto compartilhando alguma descoberta ou alguma reflexão, né? Que hoje eu chamo de piras. Então, eu compartilhava alguma reflexão e do nada cresceu ao ponto que meu chefe na época falou: olha, vai ser astróloga, você tá demitida. Eu falei, tá bom. Foi, Obrigada! foi o pontapé inicial para transição de carreira. E aí eu assumi a astrologia com tudo, isso em 2017. Uau, que história, É. Amanda! E para mim traz tantos insights aqui legais e tantos pontos que é justamente isso que muitas pessoas que assistem o Compartilha Cast, eles buscam, porque a gente fala de carreira, né? Então, primeiro, não era esse caminho que você ia seguir, e aí Sim, você, pelo seu autoconhecimento, você descobriu a astrologia e aí foi moldando o seu caminho, foi construindo até chegar onde você hoje chegou, porque hoje sim. você é uma das astrólogas mais conhecidas na internet. Eu vejo o seu engajamento, quantas pessoas gostam, e eu, assim, só trago gente aqui que para mim faz muito sentido, e como eu também já fiz um mapa com você, hoje de verdade, eu começo o meu dia, eu já olho lá se tem alguma mensagem nova, porque tudo que você traz, né, é um grande autoconhecimento, Sim. e o mais legal é que não tem nada relacionado a só o misticismo, é uma Aham. ciência. E quando a Sim. gente começa a entender toda essa ciência da astrologia, a gente entende por que, que tem dias que a gente está mais a todo vapor, por que, que tem dias que a gente está mais lentificado, por que, que a mulher um dia está, sei lá, mais depressiva Uhum. ou tá com muita vontade de fazer as coisas. E tudo isso é o céu que fala, né? Tem Sim. até um astrólogo que uma vez falou que tanto na Terra quanto no céu, né? Tudo Sim. É uma um coisa reflete. espelhamento, é.
E aí eu falo, gente, todo mundo precisa conhecer astrologia e Sim. todo mundo precisa conhecer a Amanda, hein? Porque você fala, e você trata da astrologia de uma forma muito carinhosa e muito reveladora, assim, a ponto esclarecedora, acho que essa é a palavra melhor, porque qualquer pessoa que te ouve fala, agora eu entendi melhor, assim. Então, acho que faz mais sentido e lógico, precisa estudar bastante, por isso tem a guia tradutora que é você para poder nos fazer entender melhor por que isso acontece assim e como que a gente consegue não sofrer tanto. Por exemplo, eu estou me sentindo muito acelerada. Daí você mostra o caminho certo para que a Sim, gente não fique sofrendo quando a gente está passando por esses desafios, né? sim, total. Eu falo que a astrologia, ela não tá aqui para condicionar a gente. Ela traz tendências de padrões de comportamento, de sentimento. Ela traz, eu até digo assim, mais do que a gente descobrir alguma coisa nova. E isso é muito interessante, porque 90% dos feedbacks, que eu recebo das clientes é esse de: "Nossa, tô me sentindo muito validada". Então, assim, a pessoa não às vezes as pessoas têm medo, né: "Ai, meu Deus, o que que eu vou descobrir?". Não vai descobrir nada do que você já não saiba ou do que você já não esteja sentindo, né. A astrologia, ela vai servir ali como, eu digo, uma empoderadora mesmo, uma encorajadora, uma motivadora para você entender o seu melhor caminho. Então, ela traz muita compreensão. E eu acho que esse foi o ponto-chave também de eu tirar ela da minha vida como um hobby e transformar na minha profissão, porque ela tem muita utilidade mesmo, como você trouxe, de clareamento. Então, eu percebendo o efeito de ter esse conhecimento de alguma maneira na minha vida, principalmente para nós mulheres, né? Por isso que eu até trago a astrologia do feminino. Nem pela questão de uma perspectiva de gênero, não, mas o feminino enquanto contato com a nossa alma e com a nossa natureza. Então, mas olhando para o ser mulher, é isso, desde 2017, aí eu atendo majoritariamente mulheres. E eu consegui eu perceber que a gente tem muitas dores similares, comuns, mesmo sendo muito múltiplas, plurais e diferentes em vários contextos, né? E que é super interessante o quanto a astrologia proporciona mesmo um caminho, sabe, de transformação, de acolhimento, de nutrição, de pertencimento, como você trouxe, né? Hoje eu tô mais triste, hoje eu tô irritada, hoje eu tô melancólica, hoje eu tô muito feliz. Nem sempre o céu ele vai, sei lá, eu falo, né? Geralmente quando a gente tem uma lua em Áries, a gente tá mais ativa, tá mais nervosa, tá mais impaciente. Mas tem vezes que você não vai se sentir assim numa lua em Áries, mas beleza, o que que o céu está indicando? Que é um ótimo dia para uma iniciativa, para ter uma ação corajosa, para praticar um exercício físico, para literalmente se posicionar. Então a gente pode ter dicas mesmo de como melhorar, né, o nosso dia a dia através do céu. Eu acho mágico. É. Eu também acho. Mas eu queria até trazer, Amanda, um outro ponto que muita gente ainda associa a astrologia à questão do misticismo, né? Aham, É, e aí eu queria que você explorasse até um pouquinho mais essa parte, como você mesma começou a falar, né? Uma lua em Áries, uma sim. Lilith, sei lá, Vênus e tal. O quanto isso, principalmente, por exemplo, eu tô meio confuso com a minha carreira, eu não sei direito o que que eu vou seguir. Como que a astrologia consegue me ajudar e me direcionar nesse caminho? Muito bom. Vamos lá. Primeiro de tudo, né, eu gosto sempre de trazer que a astrologia, ela não é uma ciência. E a gente também não está aqui para colocar ela nesse patamar. Eu falo que ela é a mãe dos saberes que a gente tem à nossa disposição. Ela é muito antiga. Imagina, a gente tem registros de artigos, né, astrológicos, de documentos astrológicos há 6.000 anos antes de Cristo. Então, assim, ela é muito antiga. Ela realmente é tida como a mãe dos saberes, né? E ela traz essa compreensão porque a astrologia ela é o movimento da natureza. Então, os nossos ancestrais lá atrás começaram a observar o movimento do Sol,
o movimento da Lua, a mudança de estação de ano, começaram a olhar as constelações, começaram a olhar os planetas e a perceber que a cada movimento, de tempo em tempo, gerava algum tipo de padrão mesmo, né? De situação, de manifestação prática na vida. E daí a gente tem todo esse saber organizado hoje, né? A gente tem todo um método organizado hoje. Então, a astrologia, ela nasce desse lugar, né? E eu gosto de trazer ela como uma língua. Ela é como uma língua, a língua portuguesa, ela é como o espanhol, ela é como a matemática. A gente decifra símbolos, então ela é uma linguagem simbólica que a gente consegue justamente, por exemplo, se a Lua ela está conectada simbolicamente com as nossas emoções, e eu sei que o signo de Áries, né, a constelação de Áries está conectado simbolicamente com o arquétipo do guerreiro, da guerreira, da amazona, do corajoso, a gente consegue fazer essa união mesmo de dado, sabe, de símbolo, para traduzir o nosso comportamento. E aí Jung, né, tem até uma frase que pode ser um pouco polêmica, que ele diz que a astrologia é a mãe da a mãe da psicologia, porque ela traz essa compreensão da nossa psique mesmo de forma muito profunda. E eu achava até que isso era uma ciência. Você falou que não tem, não está relacionado à ciência, mas que acompanhando ao longo dos anos eu vejo o quanto navegadores usam o céu. Sim, O pessoal que está usando para o plantio, sim, quem vai surfar, todo mundo sim. usa toda essa As parte. tabelas, É, né, as das tabelas. lunações. A gente fala que não é uma ciência porque não tem uma comprovação científica de que os astros lá no céu, de que os planetas lá no céu têm uma influência direta sobre a gente. Então, a gente trabalha dentro dessa perspectiva mesmo simbólica e arquetípica e dessa observação quase que empírica mesmo, Vivian, de tá, eu estou entendendo que o Sol está no signo de Libra agora e que traz temáticas de relacionamento, a conexão com a estética, com a beleza, com trocas, com negociações. Então, a gente vai fazendo esse espelhamento, como você trouxe no início. Então, é mais por esse sentido. Mas sim, hoje, apesar da gente não ter essa comprovação, nesse sentido mesmo, como se fosse um imã, né? Então, o planeta anda e ele está movendo a gente de alguma forma. Não. Mas nas lunações, nas plantações, a gente tem, né? Assim, é inegável o poder da natureza sobre a gente. Então, eu acho que vai mais por esse caminho, Até sabe? nós mulheres, né? A gente também, na hora que a gente vai menstruar, a gente sempre percebe qual é Sim, sempre a lua ah, que vem, né? Os sim, hormônios quando estão mais aflorados. sim, Tem tudo essa questão relacionada e quando a gente tem essa direção, quando a gente sabe, então, como você falou, por exemplo, a gente está na lua crescente agora, né? aham, Gravando esse episódio. Eu nem tinha percebido que era isso. Ontem eu tinha feito um podcast, daí a pessoa falou assim: tá vendo como foi abundante? Porque a gente tá na lua crescente. Daí eu, é mesmo? Vou começar a prestar mais atenção. Acho que eu só vou começar a gravar agora quando tiver a lua crescente, porque foi assim, um sucesso, que foi uma gravação ao vivo que eu fiz, né? Falei, nossa, foi demais, que que legal. Então, legal. eu começo a perceber, eu não tenho esse conhecimento que você tem, mas eu tô sempre ouvindo o que você fala Uhum, para tentar me ajudar, me guiar, porque eu acho bastante difícil a astrologia. sim, Eu acho até um pouco complicado, mas eu procuro sempre aprender para poder usar melhor ao meu favor, né? Porque eu acho sim, que é isso que a gente tem que fazer, esse tal do autoconhecimento, sim. né? É um conhecimento complexo, porque a gente tem esses vários cruzamentos de dados mesmo. Mas eu até trago, né? A ideia é a gente facilitar e tornar ela acessível mesmo, porque o saber prático para o nosso dia a dia é maravilhoso, como você trouxe, né? Nossa, você fez um podcast ao vivo numa lua crescente, maravilhosa, é fase de crescimento, de abundância, de expansão, de animação, de ânimo mesmo, né? Muito, muito gostoso. Então, a gente ter
essa sabedoria ou buscar. Hoje em dia é mais desafiador, né? Você comentou da questão do nosso ciclo hormonal com o ciclo da lua. Imagina lá atrás, antes de todo esse progresso, da modernização, dessa questão da luz artificial, as sociedades eram completamente moldadas, né? Com os movimentos do Sol e da Lua. Então a gente acorda com o Sol nascendo e vai dormir com ele se pondo. Então, essa conexão, ela era mais afinada. A gente tinha mesmo essa, essa magnetização em relação ao ciclo. Hoje, com todas essas interferências, eu falo que se você ficar parado esperando sentir, talvez, talvez você silenciando, preparando o teu espaço, sabe? Realmente, mas entende que ainda é intencional. A gente precisa ser um pouco mais proativo em relação a buscar mesmo. é, não vou nem falar esse direcionamento, mas esse alinhamento. Como você até comentou, né, da questão da transição de carreira, como é que a astrologia pode ajudar? Às vezes a gente fica começando a se questionar, sente, né, as formigações internas, a inquietação, a frustração, a Ansiedade. ansiedade. Às vezes você olha lá no mapa e, nossa, tá atravessando um trânsito que tá te proporcionando mesmo essa movimentação. Então, dá pra gente entender, olha, esse trânsito ele tá acontecendo, ele começou no período tal, vai até o período tal. Provavelmente você vai continuar questionando, vai continuar angustiado, mas calma, vamos testar a possibilidade, faz uma pesquisa, inicia um curso, pega leve. A gente consegue guiar para que, por exemplo, essa transição, no caso, né, como tópico, possa ser feita de forma mais leve. Como tem outras pessoas que provavelmente vão estar atravessando essa mesma situação, mas com trânsitos mais impulsivos, onde não vai adiantar eu falar, olha, vamos com calma. Não, vamos embora. Pede demissão, envia currículo, abre negócio, sabe? E claro, né, tudo com muita autorresponsabilidade e maturidade. Mas ela dá essa compreensão mesmo de, tá, então, hoje mesmo eu atendi uma mulher com crise vocacional, não está se identificando mais com a área de atuação e está buscando essa transformação. E ela veio buscar o atendimento astrológico para ter essa clareza. E é fantástico, porque a gente vai trazendo e vê o outro, nossa. É isso, sabe? Se apropriando de si, né? Sim. Então dá muito Não, recurso. e como dá, porque quando eu comecei a minha transição, isso foi em 2016, Amanda. E eu também procurei uma astróloga na ocasião, acho que é Rebeca o nome dela, se não me falha a memória, porque ultimamente a memória tá. Tô numa fase aí que a memória não tá ajudando muito, mas se eu não me engano é a Rebeca. Bom, se não for, pois eu corrijo, tá? Mas acho que é. E aí, porque eu estava nesse momento que eu também estava buscando, e aí uma amiga falou: não, faz o mapa astral. Mas naquele momento, eu também não enxergava as possibilidades. Uhum. E ela foi me mostrando possibilidades, e foi aí que eu fui pelos caminhos que ela foi me direcionando, que eu cheguei onde eu tô hoje, Que assim, sabe? legal. Mas eu só fui descobrir que tudo que ela falou, porque daí, isso foi em 2016. Acho que em 2018 eu ouvi o áudio de novo da gravação. Daí que eu falei, agora sim tá fazendo sentido. Uhum. Mas por quê? Porque eu vejo que essa ansiedade, como você falou, a gente vive numa Correria. correria, numa ansiedade. E como eu não parei para prestar atenção na ocasião e tentei me direcionar, acho que também falta de maturidade, enfim, eu só fui perceber 2 anos depois. Mas que tudo que ela falou estava fazendo maior sentido. Eu falei, Sim. nossa senhora, então. Daí, a partir daquele momento, eu não larguei mais a astrologia, até que eu Aham. cheguei a você. O ano passado cheguei também chorando, Amanda, socorro. E depois da nossa gravação, vamos de novo marcar aí, porque também estou aí precisando de umas direções. Porque eu vejo mesmo que a astrologia, ela pode mostrar com mais clareza, e eu gosto muito da forma como você expõe para gente e mostra para gente o caminho, porque
E olha, se você ainda não segue a Amanda lá no Astro Dicas, você vai entender o que eu tô falando, você que ainda não segue ela, ou você que segue, você vai concordar comigo, porque você tem uma forma bem sutil e o mais gostoso, que se for para bater, você bate também. Não tem esse jeito e bora lá, porque você dá aquela sacudida, mas é de uma Sim, forma simples, com clareza, mas com sim. firmeza ali, né? É, Então ajuda as amoras sempre a, ó, acorda, né? Porque não sim. adianta você ficar aí chorando pelo leite derramado e não pegar o pano agora para secar, né? Exato, exato. Eu falo que um traço muito forte, e aí é da minha personalidade profissional mesmo, é a autorresponsabilidade. Que aí tira um pouco a astrologia do misticismo, de a gente ficar só passiva mesmo em relação àquela energia ou àquela influência. Eu falo, ai, eu vou esperar o portal, eu vou esperar o eclipse. Vai acontecer e vai passar. E se você não tomar uma atitude, uma ação, não buscar trazer essa autorreflexão mesmo de calma aí. Quais são os hábitos que estão sendo chamados para serem transformados para eu sair desse lugar aqui onde eu tô e conseguir dar um upgrade na minha vida? Se a gente não fizer esse dever de casa, é isso, infelizmente, a astrologia ela vai estar aí como talvez qualquer outro saber que a gente tenha à nossa disposição para o autodesenvolvimento ou para o autoconhecimento, que é também uma autoajuda, né? Mas mais do que isso, é um caminho mesmo de autodesenvolvimento e de expansão, mais do que colocar a gente também num lugar de acomodação ou aceitação Ah, é no porque vai acontecer, eu vou de ficar aqui esperando, exatamente, de né? conformismo, sabe? Sim, sim. Exatamente. E o legal, Amanda, porque você fazer um atendimento com você, para mim, hoje, né, que já fiz uma vez e pretendo continuar aí, é como se fosse uma sessão de terapia mesmo, né? É, Então, porque você usa essa parte da psicologia muito forte para sim, estar não só mostrando o caminho dos astros mesmo, né? De tudo que é possível do céu, mas também mostrando ajudando nesse autoconhecimento através da psicologia, né? sim. Eu falo, né? Mais do que te responder, o meu objetivo é proporcionar recursos para que você se responda, para que você encontre, né, o que você foi buscar. Então, sim, a astrologia moderna hoje, a astrologia contemporânea, ela tem mais esse lado humanizado. A gente olha mais para o humano, para a realidade, para as experiências, para o contexto que aquele, né, que aquele indivíduo tá, mais do que simplesmente olhar de forma tradicional, porque tem a astrologia tradicional, que é uma astrologia, eu diria que assim, ela é mais, entre aspas, taxativa, tá? Ela é mais direta, ela é mais até é determinista, sabe? Só que não é. Eu também não vou inflamar o debate, porque tem muito debate entre astrologia tradicional e astrologia. Não vou inflamar esse debate, mas eu sinto que a gente reduz muito também o nosso poder. O nosso livre-arbítrio, a nossa autonomia, a E a nossa nossa a responsabilidade. nossa responsabilidade. Exatamente. Esse, para mim, esse é o grande ponto. E Por essa. isso, desculpa. Não, pode Não, continuar. eu ia falar, é por isso que dá para trazer essa harmonização mesmo entre o mágico, entre o místico, entre essa parte mais energética mesmo, que você fica, nossa, realmente. E uma parte talvez mais prática. Eu vejo que essa responsabilidade, ela está em todos os cenários na nossa vida, né? Uhum. Eu procurei astrologia, não é só o que você me disse, porque você disse que vai acontecer, tem a minha responsabilidade. É no trabalho, porque eu tenho essas obrigações, meu chefe tem um deles, mas tem a minha responsabilidade de como receber, de como continuar tudo que a gente vai fazer, né? Seja uma atividade física, uma ligação, é a nossa responsabilidade. Se a gente não assume essa responsabilidade, nada vai para frente, né, Amanda? Uhum. Então, É bora, isso. né? Mulheres e homens que estão nos ouvindo, é nossa responsabilidade. Bom, agora eu queria, Amanda,
que a gente até usasse essa praticidade de você mostrar pra gente, porque assim, ó, quando você tá lá mandando as mensagens diárias que você coloca pra gente, você fala, sei lá, hoje a gente tá na lua crescente, em Áries e, sei lá, não sei o que, em Capricórnio. Quando você está passando essa mensagem, está passando para todo mundo que tem Uhum. esses. Não são pontos, mas essas casas, talvez, no seu mapa. Mas como essa pessoa, que, por exemplo, o meu mapa é diferente do seu, que é diferente da Yasmin, que é Uhum. diferente de quem está nos assistindo, ela consegue entender melhor. Porque daí a mensagem que você mandou, por exemplo, Ares, como você disse, é mais impulsivo, é com muita energia, e ele tá, sei lá, na casa 5. Como que eu, que tenho Ares, que não vai estar na casa 5, posso receber isso? Não sei se eu consegui me Uhum. explicar. Super, super, super. É isso, a gente tem mapas individuais e únicos, com posicionamentos múltiplos e diferentes, e a gente tem um único céu que está regendo a todos nós. Então vamos lá. O mapa astral, como é que ele funciona, né? Ele é a fotografia do céu no momento do nosso nascimento. Então, nascemos, demos o nosso primeiro respiro de vida, tá lá a nossa assinatura, a nossa assinatura astral, que é o mapa astrológico. Perfeito. A gente pega esse mapa, ele vai ser o nosso material principal de análise para a vida. Ele é um mapa, é uma ferramenta atemporal. E a gente tem o céu que está em constante movimento diariamente. Diariamente. Então, amanhã o céu vai estar já totalmente diferente da configuração que ele está agora no momento em que a gente está conversando. Então, a gente observa esse céu que vai influenciar a todos nós, e é claro, de forma diferente, porque eu, como leonina, você, como virginiana, hoje a lua está em aquário, a gente vai sentir isso de forma diferente, mas a gente entende que a lua em aquário ela é ótima para trocar, para comunicar, para questionar, para inovar, para conhecer pessoas novas, socializar, encontrar os amigos, se permitir mudar de rotina, inovar. Só que vai cada uma fazer isso à sua maneira, entende? Do seu jeitinho. Ah, e aí você, sei lá, tem a lua, eu esqueci onde é a sua lua, A minha mas lua é em Virgem. em Virgem também, né? É. Então, a minha lua é em Gêmeos, são dois signos de comunicação. Então, como é que a gente vai, como é que essas luas sentem esse campo emocional? É de forma mais analítica, é de forma mais também questionadora, é de forma mais crítica. Então, a gente, através da forma como a gente sente e expressa as nossas emoções, então, através da nossa individualidade, a gente vai sentir essa energia que está disponível para todos nós. Aí é a questão do autoconhecimento que a gente trouxe, porque se você tem essa autoconsciência mesmo de, nossa, eu entendo já que eu tenho uma tendência a sentir dessa maneira, a me comportar dessa forma, eu já sei como me comportar melhor quando eu tenho essa energia no céu à minha disposição. Porque, como a gente falou no início, a astrologia, ela é um grande padrão. Então, eu vou pegar, né, a Lua como exemplo, que é o ponto que eu mais falo no dia a dia lá no Astrodica. A Lua, ela é o astro mais rápido da astrologia. Ela percorre o zodíaco em média 29 dias aproximadamente. Então, ou seja, né, quase que num mês ela atravessa todos os 12 signos e passa pelas suas quatro principais fases. Então, a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Cada uma dessas fases vai ter um impulso energético. Quando a lua estiver em cada um dos signos, ela também vai manifestar um arquétipo, uma energia. Então, cabe também a gente fazer essa autoobservação de como eu me sinto, como eu reajo, como eu canalizo essa energia, porque de repente, a gente às vezes está lá achando que está dando tudo errado,
achando que o mundo tá acabando. Aí é uma lua em escorpião no céu. Ou é uma lua em câncer, quer dizer, fica carente, fica nostálgica, melancólica, fica mais emotiva, chora. Então, quando você começa a perceber, você fala, não, calma, vai passar. Tá tudo certo, sabe? Deixa para decidir alguma coisa, de repente, quando tiver uma lua ou um momento que você se sinta melhor, que você não tá tanto com o campo emocional ou mental bagunçado. Faz sentido? Muito, muito mesmo. E aí você estava falando, né, que eu sou virgem, Aham. com lua em virgem, sol em virgem, e o meu ascendente é em câncer. Daí você falou agora de tá melancólico, daí eu fui lembrando as coisas, já Aham. fiquei aqui pirando. Muito E bom. trouxe também, porque você falou que agora, que a gente tá, como eu sou virgem, você é leonina, e a gente tá em aquário. Sim, tá com a lua em aquário no Tá, lua em céu. aquário, de comunicação. Olha que bom que a gente Sim, marcou esse sim, podcast. incrível, tudo a ver. Muito simbólico. E a gente já tinha até marcado e era numa lua minguante. Ainda bem que a É, gente remarcou. você vê que as mudanças, elas não são, eu falo, né, não são por acaso, elas têm um significado simbólico mesmo. E muda totalmente a energia. Sim, eu não tenho dúvida que seria um encontro também gostoso, mas provavelmente o nosso interior mesmo ia estar vibrando uma energia talvez mais introspectiva, sabe? Mais devagar. Então, muito Caramba, bom. que bom. Obrigada que a gente conseguiu, né? O universo, ele sempre dá um jeitinho, né, Sim, de fazer as coisas acontecer. A gente que ainda não está preparado para todos esses sinais, né, sim, Amanda? sim. Se a gente conseguisse estar mais presente no presente, eu acredito que a gente sentiria e receberia toda essa grandeza e toda essa abundância que o universo nos proporciona É, de uma forma melhor. a magia da vida, total. É imprescindível que a gente esteja abertos, né, a esses sinais. Com certeza, a presença ela é essencial. Na correria, e aí a gente fala das retrogradações, né? E quando a gente tem, sei lá, Mercúrio retrógrado no céu, que o pessoal fica, ai meu Deus, Mercúrio retrógrado. Mas ele é maravilhoso porque ele indica justamente esse desacelerar da mente. Então, todas as vezes que a gente tem Mercúrio retrógrado, é um convite para a gente desacelerar. Então, porque na correria do dia a dia, coisas que eram óbvias passam batidas pelo nosso campo de visão. Cegam a gente. Então é a oportunidade da gente nesse movimento mais slow, ganhar clareza, consciência, ver. Então é super importante. A gente, de novo, aí entra a autorresponsabilidade, né? É. Porque se a gente não se permite, não se trabalha para também ressignificar a questão de produtividade, descanso, culpa, se permite relaxar, sentir prazer, a gente realmente fica ali numa maquininha, né? A gente acaba sendo O aqueles, burnout, a sobrecarga. é, camundongos mesmo. A É, gente se sente assim. correndo atrás do próprio rabo, né? Nossa, é muito complexo isso, mas é muito verdadeiro. O Uhum. quanto a gente está vivendo numa era onde tava falando isso no carro hoje, vindo para cá com a Yasmin, que a gente vive hoje tudo quer acelerar, ouvir as mensagens no 2, Sim, quer assistir as coisas na velocidade na última, e não tá prestando atenção. E tem sim. tanta coisa maravilhosa acontecendo que porque a gente está tão acelerado, a gente está deixando É, passar. passa batido. Exatamente. E aí entra até um ponto que também convida a gente a questionar até o uso das ferramentas mesmo de autoconhecimento, que é a necessidade da gente ter controle sobre tudo. Então, também buscar a astrologia ou o tarô, por exemplo, para a gente ter mais controle. Quando, na grande maioria das vezes, essa
permissão do fluxo também, sabe? Da magia, essa magia que a gente conversou agora, dos sinais, das sincronicidades, sabe? E que são coisas que, por exemplo, lá atrás, né, quando a gente, por exemplo, estava com aquela data marcada, é isso, né? O imprevisto tira a gente nossa, uma expectativa que tinha sido criada. E aí só agora a gente fala, nossa, ainda bem que aconteceu. É só quando a gente deixa passar e olha para trás um pouquinho que a gente fala, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu. Pois A é. gente não entende, né? Então também é dar essa permissão para magia, né, se fazer na nossa vida, para deixar com que o grande mistério que a vida é atue também, para que quanto mais controle a gente busca, mais esse lugar de automatismo, imediatismo, frustração, senso de falta de propósito, de sentido, a gente entra. Acho que não em vão, né, Vivian? O não só o autoconhecimento, mas o bem-estar acabou também virando um mercado altamente lucrativo, né? Meu Deus. Então, são coisas para a gente questionar, né? É. Até que ponto que a gente tá virando esses robôs? Uhum, A gente fala tanto, né, de inteligência artificial e sim. tal, e a gente está se tornando esse robô, a gente está esquecendo de observar o céu, da gente Uhum, observar a nossa respiração. Eu me incluo nisso, porque eu sim. vivo muito nesse automático. Hoje, meu marido falou assim: para que que você corre tanto? Daí eu, meu lado canceriano, já queria chorar, né? Eu falei, caramba, eu sei, mas eu não vou entrar nessa cobrança de novo, porque eu já me cobro muito. Sim, Por que que eu vivo nessa correria? Calma, e eu já fiz toda a minha transição para correr menos e sim, continuo nessa correria. sim. Então, para mim, veio assim: nada acontece por acaso e começar a prestar atenção nesses detalhes e qual é o meu principal objetivo. Então, Muito olha, bom. até ficou um silêncio na sala, mas Reflexivas, né? qual é o nosso principal objetivo, né, Sim, Amanda? Para tudo. Tá na sim, hora da gente começar a relembrar o- esse nosso, essa nossa essência, o que que a gente tá fazendo aqui. sim. Por isso que eu trouxe, né, ter proatividade com esse conhecimento, com essa sabedoria. E aqui eu tô trazendo, a gente está falando, né, da astrologia como um caminho, mas tem vários. Então, assim, é um caminho que pode proporcionar para a gente esse religare. E para mim a função da astrologia é justamente essa. Opa, tô aqui, desconectei, calma aí, deixa eu recalcular a rota, deixa eu olhar de novo o GPS, deixa eu olhar o meu mapa. Nosso mapa é literalmente o GPS da nossa alma. E não é, de novo, não é para condicionar. Mas se a gente sabe que, de repente, é isso, né? Eu não vou saber falar as ruas aqui de São Paulo, mas que para chegar num lugar, se você pegar à direita, você vai encontrar menos trânsito, você vai encontrar um caminho mais fluido, você vai encontrar mais paz mesmo na caminhada, você não vai querer pegar esse caminho, você vai querer pegar esse Com caminho, certeza. do que ter que encarar trânsito, de repente um buraco no asfalto, que aí vai furar o pneu do carro e aí vai gerar. Não. Então a astrologia ela funciona exatamente dessa forma, de, olha, tem esses caminhos, no fim das contas, a decisão vai ser sua, mas de ter essa possibilidade desse religare. E é normal, né? Isso todos nós estamos nessa bolha coletiva, né? Então a gente sente toda essa correria, o automatismo, o progresso, a questão da nossa sustentação também, né? Da nossa saída do lugar da sobrevivência. Então isso deixa a gente num lugar de desespero, de ansiedade, e a astrologia ela entra como uma amiga para trazer um pouco esse lugar de colo mesmo, de acolhimento. E tem um outro lado também que eu trago, que é a nossa falta de fé, sabe? Eu falo que todas as vezes que a gente se deixa ali cair no medo, no desespero, é que a nossa fé tá fraca, sabe? E eu não estou conectando essa fé aqui a uma religião ou a uma filosofia de vida, mas
no crer, no acreditar até que, cara, não, vai dar certo. Vai acontecer, eu vou confiar em mim, vou confiar no meu potencial, vou. E aí até volto pro autoconhecimento, né? Porque quanto mais a gente entende a gente, tanto as nossas luzes quanto as nossas sombras, eu sinto também que fica um pouco mais fácil essa entrega, essa confiança, essa fé perante a vida. Nossa, maravilhoso. E eu complemento dizendo que para isso tem a nossa guia de astrologia e tem o Compartilha Cast aqui, que você vai conhecer as histórias, as carreiras, as oportunidades, vai te ajudar a calcular melhor a rota. Então, ó, tá fazendo sentido aí? Não esquece, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. E a gente está sempre juntinhos aí, porque esse é o nosso intuito de estar sempre levando informações e reflexões para que você aí não sofra sozinho. Muito Amanda, bom. teve já alguma situação bem marcante? Porque você já leu aí, sei lá, milhões de mapas, vou dizer assim, porque você está cada vez mais tendo uma agenda mais lotada, mas teve alguma assim que te chamou muito a atenção que você não consegue esquecer nunca? Nossa, várias, várias. Ao mesmo tempo que várias, eu brinco que, assim, a partir do momento que eu encerro a leitura, o atendimento, é como se o meu HD, assim, ele, ele filtrasse, ele deletasse, ele limpasse, a troca. Então, eu, na grande maioria das vezes, tendo a deletar mesmo, sabe? Mas a que tá vindo no meu coração agora, né? Eu atendi uma mulher em uma situação de vulnerabilidade muito grande. Ela tinha recém vivido uma situação de abuso muito desafiadora e a gente conversou, eu fiz o mapa dela, houve todo um processo, né, de elaboração e mais para frente, bem mais para frente, ela me manda mensagem dizendo que tinha criado uma ONG super, sabe, forte para ajudar mulheres que tinham atravessado a mesma situação que ela. Então eu fiquei assim, uou, que forte, sabe? Várias, várias, várias situações Que interessantes de legal. mulheres que isso é um pouco doideira. Uma vez uma médica dermatologista, muitos anos já também, na tentativa de engravidar, quis fazer um mapa para entender esse ponto na vida dela e eu indiquei um período para ela, ela já tinha tido várias tentativas frustradas de fertilização in vitro e a gente fez um levantamento de possibilidades de momentos, conseguiu a engravidar. Então, conseguiu a gestação. Então, tem várias coisas, assim, vários acontecimentos muito especiais, sabe? Que legal. Que acontecem. Muitas histórias, né? Muitas Muitas histórias. histórias. É muito gostoso isso, porque acho que como até comigo a gente, você vai acaba criando até uma amizade com algumas Sim, pessoas. super. E hoje você tá, além de estar sendo astróloga, né, lendo mapas, você também faz um movimento e parece que não é agora. Você já vem com um movimento de encontros com algumas mulheres? Sim, eu adoro. Eu falo que o um a um, ele acaba acontecendo porque é, entre aspas, o mais fácil, digamos assim, mas o que preenche mesmo meu coração, assim, o meu propósito é estar em grupo, em roda, em vivência, em retiro, é estar com gente, com massa, sabe? Eu gosto muito de guiar grupo, de proporcionar experiência. E eu vinha antes, né, com trabalhos presenciais mais firmes. Teve a pandemia, então a gente migrou. Meu trabalho já era virtual, mas se fortaleceu, né, dentro do digital. E aí agora, aí depois eu fui mãe, então também
capenga um pouco em relação a tempo, rotina, possibilidade, logística. E aí agora eu retornei com alguns poucos, né? Algumas vivências que eu gosto de trazer de assuntos, por exemplo, do feminino, de encontros de final de ano para falar sobre o céu do ano que vem, de previsão. Mas são trabalhos que hoje estão mais esporádicos mesmo. Até por questão, é isso, rotina, dia a dia. Eu escrevo também, né, para a Band, então são muitas funções para conciliar na possibilidade mesmo da agenda. Mas assim, o que me nutre, o que você mais ama fazer? É guiar grupo. Ai, que Amo, gostoso. Eu também amo. gosto bastante. E tem alguma palhinha pra gente do que pode acontecer em 2026? Nossa, olha, tá prometendo ser um ano bem bombástico, viu? Por quê? Porque 2025, esse ano que a gente está vivenciando, ele é um ano de teaser, né? A gente teve algumas entradas importantes, algumas mudanças, né, de posicionamento importante astrológico. Então, Saturno saiu de Peixes e entrou em Áries, Netuno saiu de Peixes e entrou em Áries. Só que esses planetas agora, eles estão literalmente dando é só um spoiler, é só um trailer. A entrada oficial vai ser no ano que vem. Ai, ai, ai. Então, ano que vem ele tende a ser um ano mais importante. Até quando a gente pensa no coletivo mesmo, nas questões das guerras, né? Olhando muito para esse campo o coletivo vai pegar bastante. Os nodos lunares vão mudar de posição, a gente vai ter nó do norte no signo de Aquário. Então, nós, enquanto sociedade, a gente vai precisar olhar bastante pro coletivo e para nossa responsabilidade social, de forma mais talvez intencional, sabe? Então tem questão, por exemplo, Aquário mexe muito com povo, democracia, movimentação social, questão de. Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora, mas manifestação, de passeata, de debate. Então há tendência a isso aumentar de forma mais acalorada no ano que vem. Então, Que é atenção para bom, isso. né? O que é bom, de certa forma, porque é essa possibilidade de transformação, de debate, de revolução, de inovação. Acho que para esse campo da internet também está bem forte. Urano entrou em Gêmeos, a gente tá com Plutão em Aquário, então tem essa conexão legal entre esses dois planetas. Eu falo que o Urano ele é um grande radialista, sabe? Então, por exemplo, para podcast, para troca, sociabilidade, a internet é maravilhoso, porque tem essa tendência mesmo de crescência, sabe? De expansão. E Plutão em Aquário são as transformações profundas e estruturais da nossa geração em contato com a internet, com a tecnologia. Se eu não me engano, 2025, eu não sei se já é 2025 que começa a contar a próxima geração, que eu até esqueci o nome dessa próxima que vai vir agora. Eu não sei se é a beta, se é a geração beta. Me corrijam se eu estiver depois enganada. Que eu acho que vai de 2025 ou 2026 até 2039, se eu não me engano. Vai ser a primeira geração que não vai nascer com nada de contato analógico. É tudo digital, já está com tudo dentro da inteligência artificial. E isso é muito Plutão em Aquário, porque Plutão é um planeta que é geracional e ele fala sobre os padrões de comportamento de uma geração. Essa galerinha que vai nascer agora, ano que vem, essa galera totalmente antenadíssima. Imagina, as crianças, eu brinco, elas vão vir com chip já. Elas já vão nascer com o celular na mão, né? Meu Deus do céu, caramba. Então, É, olha, que seja muito bom para o Compartilha Cast sim. 2026 aí, já que tem esse caminho, tão. Ah, tô aqui já vibrando para isso acontecer. Amanda, antes da gente ir para o final, que eu até escuto o pessoal falando, mas já. Ah, Pois é, mas a gente já está aqui praticamente 1 hora de gravação e eu queria te dar dois presentes que os hum, meus apoiadores mandaram para você. O Compartilha amo. Cast já tem apoiador. O primeiro que vocês já estão vendo aqui na telinha, né? Que eu até vou colocar um pouquinho mais para trás,
que nos proporcionou aqui as guloseimas, que nem deu tempo Pode da gente... pegar, inclusive? Lógico, por favor. Então eu vou pegar. Aqui tem uma tortinha de limão aqui que tá me chamando. Ó. Um E ela, suspiro. Sweet Cake, Ah, mandou um presentinho para você. que Olha só, receba com carinho que a legal! Sweet Cake mandou, além dessas guloseimas que vocês não estão vendo, Todas! mas depois eu compartilho. Olha, para você depois levar para você e pro Ai, que seu delícia! amor lá. Para você. Gente, vocês não vão acreditar o que é. É o morango do amor! Amei! O morango de chocolate do Obrigada! amor. Que delícia! É. Quero morder. Quer? Então Quero morde. morder. Bora lá. Ai, que delícia. Hum. Eu e a Yasmin aqui vão ficar babando. Maravilhoso, que bom. Tá vendo o Sweet Cake? Olha lá. Ela. Vocês estão Aprovado. ouvindo? Ó. Depois eu vou roubar um pedacinho dela. E o nosso outro apoiador do Compartilha Cast, que é a Street Combat, da Martinha, ó, mandou mais um presentinho para você. Que fofo, gente. Obrigada. Amei. A Skin Fit vai vir com tudo. Com essa minha poderosérrima, tá? É. Eu amo pra compor looking de academia. Então, Muito para você obrigada. usar no seu... como que você fala? Na força na do amor força por do mim. seu amor por você. Então, exatamente. arrasa com a meia da Obrigada. Street Combat aí. Amei. Amei. Muito bom. Ai, olha lá, todo mundo falando, ela começa a relaxar, se começa nos quitutes. E eu sempre peço no final do episódio para minha convidada compartilhar de tudo que a gente falou aqui, aquela mensagem final, de tudo que a gente falou, de tudo que a gente viveu e até aquilo que vem aqui de dentro de você, para que todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, receba e reflita, né, nessa nossa responsabilidade. Então, Amanda, por favor. Que nervoso, vamos lá. O que eu posso trazer para vocês é que assim como a gente tem um céu brilhante, pulsante, a gente tem também constelações imensas dentro da gente, prontas para serem despertas e ativarem o nosso poder e a nossa capacidade de viver uma melhor vida, que eu trago que não é de um lugar idealizado, e sim possível, de acordo com a sua vida mesmo, de acordo com as suas possibilidades. Então, não tenha medo, muita coragem para acessar e viver a sua potência e acreditar em você. A sua melhor versão, como você sempre fala, né? Viver a nossa melhor versão, né? Que a gente já vive ela aqui e agora, e enquanto tiver vida para ser vivida, tem melhoria para ser feita. Não é de um lugar de crítica, né? É de um lugar mesmo de êxtase, de sermos merecedores de viver uma vida boa e gostosa. Ter uma boa experiência aqui, né, na Terra, que é tão curta, né, tão breve, então que a gente possa valorizar. Nossa, e é verdade, né? Quando a gente para pensar, ela é muito curta Sim. mesmo. E se a gente não presta atenção nesses detalhes, depois a vida passa Já era. e já era. É. Você sabe que uma vez eu li, foi até na pandemia, um livro que falava dos arrependimentos quando as pessoas estão em fase terminal. A maior parte dos arrependimentos das pessoas, pelo menos nesse livro que eu li, eu escuto muito quem vive com pacientes terminais, é de ter não vivido sua melhor versão, né? De não ter feito aquilo que sempre quis. Então, esse é o maior arrependimento, assim, enorme, pelo menos desse livro e das pessoas que já compartilharam comigo. Então, tá na hora de você assumir o seu protagonismo e viver a sua melhor versão, fazendo aquilo que faz sentido para você, né, Amanda? A gente perde muito tempo preso com julgamento, com medo de crítica e se desacreditando. Então, inclusive, essa é uma das coisas, né? Quando as pessoas buscam um atendimento comigo, não é nem buscando coisas, só simplesmente
buscarem a sua autenticidade, sabe? Buscarem fortalecer o seu amor próprio, a sua confiança, a sua autoestima, para que consigam se posicionar na vida abertas mesmo a sua melhor versão. Maravilhoso, Amanda. E como que as pessoas conseguem chegar até você? Deixa aqui, ó, a gente está na câmera do meio aqui. Perfeito. Gente, segue lá o Instagram, @astrodica. E lá no link da bio tem o meu site. No meu site tem todas as informações sobre os meus atendimentos astrológicos. E nele você entra em contato comigo direto pelo WhatsApp. Tá tudo lá, tudo direitinho. Maravilhoso, Tá Amanda. bom? Que delícia. Obrigada, Que Vivian. prazer te conhecer pessoalmente. Como eu Prazer é disse, parece que meu. eu já te conheço assim de muito tempo. Foi uma delícia de bate-papo. E tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo sentiu essa mensagem e vai fazer aí uma grande transformação na vida delas. Assim seja, assim já é. Foi um prazer, adorei. Obrigada pelo convite, foi uma honra. Maravilhosa! Não, gente, sabe por quê? A gente faz o mapa, né? Aí eu fico também assim, gente, né, como é que é essa pessoa no dia a dia? Aí quando você conhece pessoalmente, testemunha o poder, é muito gostoso. Então, arrasou, você é maravilhosa. Ai, obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Yasmin, por estar aqui comigo, me ajudando aí nos bastidores. E obrigada a você que esteve conosco até agora em mais um episódio do Compartilha Cast. Eu reforço, ó, se você ainda não está aqui inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Isso aí. Amanda, mais Tamo uma vez, muito junta, obrigada, obrigada. viu? Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau.